gesto, nem todos os crentes gostam de ouvir. A maioria dos crentes não gosta de ouvir. Eu não estou dizendo que esse é um problema dessa igreja, afinal eu nem conheço vocês. Eu estou dizendo que este problema que eu vou falar é um problema da igreja brasileira como um todo. Talvez esse seja o problema da igreja evangélica no mundo todo, não somente no Brasil. Eu vou falar a respeito do evangelho, ou a falta dele, ou o mau entendimento dele, ou a má explicação dele, que no fim é a mesma coisa. Quando eu disse que a universidade me propôs, inclusive, tempo para falar, um tempo limite, eles me propuseram também um assunto. Aprove que Romanos se encaixou no tema. A faculdade pediu assim: fale sobre um defeito da igreja, procure um problema que a igreja evangélica como um todo tem, comente ele, e como numa redação, no final dê uma solução, se possível. Irmãos, depois de um louvor deste, eu não quero pôr água no chope de ninguém, ninguém toma chope, na verdade, né? Espera. Eu não quero batizar aqui o seu café, né? Não quero pôr leite desnatado no seu café, mas são verdades que nós precisamos dizer. Somos crentes, né? Entre os muitos problemas, opções de crítica, né, que a própria universidade forneceu, eu escolhi o evangelho e a falta dele porque ele abarca todos os outros. Tudo que temos visto, todos os escândalos envolvendo a igreja evangélica, adultérios, corrupções, recentemente até assassinato, quando infelizmente uma pastora, encomendou a morte do marido, entre outros problemas, má administração da coisa pública, o erário, o dinheiro, o que você faz ou deixa de fazer com o seu dinheiro, também é da conta de Deus. Tudo isso é da conta de Deus e obrigação nossa em cumprir. Profecias falsas, usos e costumes de ponta cabeça. Irmãos, mais uma vez, eu não quero pôr leite desnatado no teu café, mas é necessário falar. A igreja precisa de um confronto para antes de ontem. Era para ontem, agora é para antes de ontem. E então, senti de Deus em falar para vocês sobre o evangelho e ou a falta dele. Muitos de nós se converteram. Eu me converti em torno dos anos 2000 e alguma coisa. Sou nascido nos anos 90 e fui para a igreja ainda criança. Muitos de nós, acredito que pela faixa etária, tenham passado mais ou menos por essa mesma experiência. Há uma grande chance, uma grande possibilidade de pessoas que se converteram dos 90, dos 2000 para cá, jamais terem ouvido o evangelho verdadeiro. Não personalizo, não estou criticando ninguém especial, não conheço, muito menos o Kleber, só conheço ele e sei que é um cara bom. Então eu não estou aqui para criticar esta igreja, eu estou falando da igreja como um todo. Estou sendo repetitivo nisso para ninguém achar que eu estou falando personalmente, para ninguém levar para o pessoal, por favor. Não é essa a intenção. Eu não vim aqui para desaforar ninguém, mas eu vim aqui com certeza para confrontar alguém. Talvez o modo com que você veio a Cristo e as coisas que você ouviu como sendo da parte de Cristo não sejam. Talvez a razão que te trouxe à igreja e por fim a Cristo e o batismo e todos os nossos costumes, os cultos, tudo o que fazemos em nome de Cristo, talvez não tenham nada a ver com Cristo. Eu não quero quebrar paradigmas históricos aqui, mas tem uma frasezinha pequena de 3 letras, 3 palavras, fez muito mal para a nossa geração, dos anos 90 para cá. Jesus te ama. Ah, não. Isso é demais, o Kleber está pensando. Amanhã eu vou me ver com ele. O Kleber deve estar pensando agora. Não? Que bom. Não pode dar. Quando digo Jesus te ama, sem te dar a razão clara do porquê ele teve que te amar tanto assim, fica nulo, fica roto, fica vazio. É uma cisterna rota. A frase é ótima, mas sem contexto ela se torna vazia. Jesus te ama. Eu disse no evangelismo uma vez para o rapaz a frasezinha, que é o que recebemos assim que nos convertemos. Jesus te ama. Aí ele disse, claro, mas eu não tenho nenhum problema, não tenho nenhum defeito, então tem que me amar mesmo. Em outras palavras, ele disse isso. Tá certo, tem que me amar, afinal eu não faço mal para ninguém. A falta da consciência do pecado que temos e o mal que ele faz em nós, o quanto nos afasta de Deus, e essa verdade tem que ser dita e cada vez é menos dita, tem nos afastado do propósito principal, glorificar a Deus. Eu li Romanos, mas vou comentar Isaías e você vai entender.
No capítulo 6 do profeta Isaías, a palavra de Deus nos diz que ele, o profeta que Deus achou digno de escrever 66 livros, muito mais crente do que eu, muito mais escritor do que você, muito mais pentecostal do que você, muito mais saudável intelectual e espiritualmente do que todos nós aqui. Ao ver o trono da glória de Deus, chegou à conclusão de que era um Zé na fé. O profeta Isaías talvez tenha recebido, eu sei que Jesus encarnou depois de Isaías, mas talvez ele tenha recebido o chamado Jesus te ama, e andava pela cidadela de Judá, andava por aqueles lugarejos em Jerusalém, ali pregando, fazendo as suas obrigações, vivendo a sua vida, e achando que estava tudo bem, com a sensação que nós temos. Eu tenho essa sensação e me cobro dela. É por isso que eu vim fazer esse confronto. Se você tem essa sensação, se cobre dela. Não está tudo bem. Não está tudo bem. A nossa relação com Deus, como o apóstolo Paulo diz, é por isso que eu abri Romanos, é assim: todos pecaram, todos. Não foi o Kleber, não fui eu, não foi ninguém personalmente falando aqui. Todos pecaram e estão destituídos, separados, arrancados da glória de Deus. Não podemos ver a glória de Deus, o poder de Deus não está disponível neste momento, nesta situação. Se coloque no corpo do profeta Isaías, se coloque na mente dele. Deus o arrebatou em visão e ele foi ao trono, ele foi à sala do próprio Deus. Ele viu o trono e os vestidos, a aba do vestido do próprio Deus. Antes, o profeta Isaías pensava que estava tudo bem. Ele pensava que era um bom pregador, ele pensava que era um bom cristão, e talvez fosse mesmo. Ele ainda não tinha tido confronto, este confronto que estamos tendo agora. Quando ele teve o confronto com a brancura do trono, com a altura da glória, com o poder que emanava, onde até os umbrais das portas, até os objetos inanimados, a Bíblia descreve, se mexiam e o trono todo tremia, ele chegou à conclusão de que precisava mudar. Nós só podemos chegar à conclusão de que precisamos mudar, e por fim só mudaremos quando tivermos um encontro com a glória de Deus. A glória do Deus Todo-Poderoso, quando se abriu para o profeta Isaías, ele não pôde mais negar: eu não estou bem, a minha vida espiritual não vai bem, eu venho ao culto, eu prego, eu ministro, eu canto, eu louvo, mas não está bem, falta alguma coisa. O foco aqui não é o profeta Isaías, então eu vou resumir. Ele disse que um anjo pegou uma tenaz no altar e tocou na boca dele, porque ele tinha admitido que era um homem de lábios impuros, e estava temendo pela vida porque viu a Deus, e sabendo que era um homem de lábios impuros, certamente morreria. Então, com este ato, este favor deste anjo, o profeta Isaías, reconhecendo a sua pecabilidade, a sua total incompetência em agradar a Deus, percebendo que precisava de Deus, admitindo as suas falhas, muda, transforma, recebe um novo coração, e voltando dessa visão, deste arrebatamento de sentido, seja como for, ele escreve 66 livros da Bíblia. 66 livros. Eu te desafio a escrever uma folha agora, uma redação sobre Jesus Cristo, enquanto isso é difícil. Ele escreveu 66 livros. E é o profeta messiânico, que é o profeta que nos anunciou a vinda de Jesus. Então, para resumir e amarrar este pequeno fato aqui sobre Isaías, só quando viu a glória de Deus, só quando viu o tamanho, o nível, a brancura, a cor do vestido do Senhor, branca, a cor do trono, branca, a luz que emanava, atraindo assim a santidade de Deus para aquele lugar, Isaías admitiu que não é ninguém. Eu quero que você admita isso. Não é para sair triste, não, eu sou um ninguém, eu sou um coitado. Mas é porque se você atrair para si esse sentimento, certamente o Senhor fará com você o mesmo que fez com Isaías. Desculpa, irmãos. Então, nós aqui, já no tempo da graça, o profeta Isaías viveu no período da lei. Nós já no período da graça temos um advento, temos um benefício que ele não tinha. Temos uma bênção maior do que a dele. Nós vivemos num tempo onde o Senhor Jesus já operou, já nasceu, viveu, morreu e ressuscitou. E agora, não estando mais no período da lei, estando no período da graça, nós precisamos tomar posse disso. Tomar posse. Veja como um direito. Um exemplo bom. Existe o Bolsa Família.
Você pode até ter direito ao Bolsa Família, mas se você não for até o governo, até o órgão e fazer a sua requisição, você não vai ter acesso, né? Você vai ter um direito invisível, né? Um direito aleatório. Só quando você toma posse, vai até aquele lugar, que você de fato tem ele nas mãos e pode usar. A graça de Deus é assim. A graça de Cristo é exatamente assim. Ela está disponível, ela é invisível, ela está por aqui. Depende de nós tomarmos posse, irmos a essa fila, irmos ao pé do Calvário e abraçar esta causa. É isso que precisamos. Este é o Evangelho. É sobre o Evangelho que eu vou falar. Vou resumir rapidamente, porque muitos de nós viemos a Cristo pelo Jesus te ama. Jesus tem uma bênção, Jesus tem uma prosperidade para a sua vida. Jesus pode curar você, Jesus pode casar você, Jesus pode te abençoar de todos os jeitos, e é verdade, de fato Ele pode. Mas quando eu resumo o Evangelho a isso, eu vivo uma vida de Isaías antes do encontro com Deus. E obviamente não é isso que o Senhor quer. Quem ainda estiver com a Bíblia aberta, o versículo 18 e o 19. Perdão, 16 e 17. Porque eu, Paulo, não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Porque nele, no Evangelho, se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, porque o justo viverá pela fé. Lembra que Isaías não fez nada para se tornar bom, nada. Ele só constatou o problema. Ele leu a lei, por assim dizer, como se ele tivesse lido os 10 mandamentos, chega à conclusão de que não conseguia cumprir nenhum. E eu quero te dizer que nós não conseguimos. Se ele não conseguia, nós também não conseguimos. No período da lei, alguém era considerado adúltero e ia para um julgamento violento e acabava sendo apedrejado caso fosse pego em adultério. Era necessário 2 ou 3 testemunhas averiguando esse fato. Essa pessoa certamente seria assassinada, seria morta a pedrada. No tempo de Jesus a coisa fica um pouco pior. Mais uma vez, o Kleber vai falar, essa não, de amanhã você não passa. Você está pensando, Jesus dificultou isso. Se no Velho Testamento para Moisés tinha que ser pego no ato, alguém tinha que ser testemunhal de ocular, entrar no quarto e ver a pessoa em adultério, e aí seria apedrejado. Para Jesus não, para Jesus é pior. Você que acha que Jesus é bonzinho? Ser bom não tem nada a ver com ser bonzinho, né, cara? Para Jesus, se você pensar, já adulterou com ela. Se você olhar uma irmãzinha que veio indevidamente vestida no congresso, no shopping, e pensa, cogitar, você já adulterou com ela. Esse é o problema que nós temos. Esse é o tamanho do problema. De modo que Jesus te ama, Deus vai te prosperar. Resolve muito pouco. É mais fácil abraçar a verdade. Quando eu me vejo como Isaías, quando eu leio os 10 mandamentos e vejo que não consigo cumprir nenhum, quando eu chego naquele trono branco, quando eu chego à conclusão de que é alto demais para mim, de que é branco demais para mim, que aqueles anjos cantando em uma só voz, santo, 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 estão falando de um Deus inalcançável, teoricamente. Nós estamos falando de um Deus inatingível, inacessível. É impossível agradar um Deus que se ofende se você pensar em adultério. Ele já te considera um adúltero. Como que agrada um Deus desse? Chegando nosso Senhor à conclusão de que ninguém neste planeta pode agradá-lo, não sob essas circunstâncias. Ele promove uma ação que mitologia nenhuma tem, panteão greco-romano não tem, ninguém havia pensado, as odisseias nenhum escritor tinha pensado numa história tão espetacular. Ele chegando à conclusão de que ninguém pode pagar o ingresso ao céu, ele envia o filho dele em missão espiritual, em missão especial. Ele convoca o filho e o envia à terra. Essa é a base do Evangelho. Chegando ele à conclusão, o nosso Deus, o Deus Pai chegando à conclusão que ninguém aqui consegue cumprir as vontades, os desígnios, os decretos, ordens, mandamentos dele, e tem aos montões na Bíblia. Chegando ele à conclusão de que ninguém consegue cumprir, ele envia o próprio Filho, porque sabia que o Filho era santo e impecável. O Filho vem, encarna, nasce, cresce, passa uma vida dura, terribilíssima, perseguido, é preso, passa por um julgamento horripilante, corrupto,
um julgamento viciado e por fim morre. Esse aqui é o Bolsa Família que eu comentei. Essa é a graça disponível, mas você ainda não pegou a ela está disponível. Ele já morreu, ele já fez a parte dele. Eu não vou falar de lei aqui como um assembleano farisaico, que você tem que fazer a sua parte, porque você não tem condição. Eu não tenho a menor condição de agradar um Deus exigente desse. Então o que eu posso dizer assim, a minha parte, a nossa parte? Simplesmente entregar o coração a esta verdade, a este Deus perdoador, porém justo. Ele tem um problema, manda o filho para resolver. Não enxerga em você uma solução. Ele não enxerga. Ele não vê nenhum aqui com condição de ser salvo. Então ele envia o filho dele. Você quer ler isso no Velho Testamento? A gente conversou esses dias sobre isso, Kleber, sobre Abraão, sobre isso, Kleber, sobre Abraão, o pai da fé. Quando Deus salva Ló e a família dele da destruição em Sodoma e Gomorra, não fez porque Ló era justo. Ló era o sobrinho de Abraão. Os irmãos lembram, né, da história? Ló estava vivendo numa cidade pecaminosa e Deus perdeu a paciência com o lugar e enviou anjos para destruí-la. O profeta Abraão intercede por Ló. E apesar de Ló não ser justo, Deus salva Ló por causa de Abraão. Então, essa graça, o Bolsa Família de Ló estava disponível ali, mas ele não dava conta. Não tinha nada que ele pudesse fazer que apaziguasse a ira de Deus, daqueles anjos que vieram para destruir. Foi a fé, a oração e a intercessão de Abraão. Abraão é o nosso Cristo do Antigo Testamento. E Cristo é o Abraão do Novo. Quando ele morre na cruz, quando ele se entrega por você, por mim, por todo aquele que nele crê, este lacre espiritual, este véu que nos tapava e nos tirava a visão. Não só não tínhamos acesso, mas também não tínhamos visão. Éramos daquelas pessoas que alguém falava, uma avó, uma mãe orava, chamava para ir para a igreja. Não, Deus me não quer saber de igreja. Quando Jesus morre na cruz, esse sacrifício, quando ele entra em voga, quando este Abraão intercede por você, que é um Ló, que é um perdido, como eu, que é um condenado, é um já condenado. Ló já estava condenado, o juízo já estava a caminho. Mas quando este Abraão intercede por nós, quando este Cristo intercede por nós, finalmente o nosso Bolsa Família fica disponível de fato. E então, somente quando cremos, quando aceitamos a verdade inegociável, irrefutável, irreconciliável de que Jesus é o Cristo, então entendemos o Evangelho. Eu não estou dizendo mais uma vez que é o caso aqui, mas se você veio a Cristo por outra razão, senão essa, eu tenho más notícias. Talvez você não tenha entendido o Evangelho. Consiste o Evangelho em entregar a sua vida a um Deus que é tão exigente, é tão santo, é tão puro, que o único jeito para te perdoar, para me perdoar, para nos perdoar, foi pela morte de outrem, foi por um terceiro, um homem perfeito, um caráter invejável que nunca errou, um cordeirinho mesmo, a exemplo dos cordeiros do Velho Testamento que morriam sem ter culpa nenhuma, nem entendiam o que estava acontecendo, morriam 100% inocente. Jesus sabia o que estava acontecendo, mas era 200% inocente, por mim, por você, por todos nós. Por cada um de nós, Jesus morreu para que tenhamos vida eterna, vida em eternidade. Somente essa é a graça contida nos 4 evangelhos. As curas são um plus, os dons são um bônus, a prosperidade, a finança é misericórdia purinha. A graça contida nos 4 evangelhos é que você e eu, principalmente, não merecemos. Definitivamente, ninguém aqui merecia, mas Ele nos alcançou. Aleluia. Como sou um de palavra, eu vou entregar já para o Kleber, né? Para vocês poderem compartilhar a ceia. E é domingo, né, irmãos? Amanhã é segunda. Mas basicamente era isso, irmãos. Eu tinha esse script praticamente programado, né, pelo curso, né, e o tempo também, eu vou respeitar, minha irmã está filmando ali, a filmagem vai completa, nós passamos um pouquinho, né, irmãos, eu quero agradecer, né, pela oportunidade, pelo carinho, pela recepção de vocês, e meu desejo é que se alguém não tinha entendido o Evangelho assim ainda, que a partir de agora, esse alguém seja uma árvore que dê frutos. Amém, irmãos? Obrigado.